Olá, tudo bem? Vamos estudar na aula de hoje as relações métricas no triângulo retângulo. Então, vamos conhecer um pouco mais a respeito desse triângulo. Observe que o lado BC desse triângulo retângulo é conhecido como a hipotenusa e está representado aqui pela medida A. Então, a letra A representa a hipotenusa desse triângulo retângulo. O lado AB vai ser para a gente o cateto desse triângulo e está representado aqui pela medida C. O lado AC vai ser a outra medida do cateto, que está representado pela letra B. O segmento AH representa a altura, a altura relativa à hipotenusa, e está representado aqui pela medida H. E essa medida H, ela forma dois segmentos na hipotenusa, o segmento M e N. Esses segmentos somados formam a medida A, que é a hipotenusa do triângulo ABC. As medidas M e N também são conhecidas como projeções dos catetos B e C sobre a hipotenusa do triângulo retângulo ABC. Tá? Continuando aqui. Então, todas as vezes que eu tenho um triângulo retângulo e tem a sua altura relativa à hipotenusa, eu posso pegar esse triângulo e fazer outros três desenhos deles. Tá? Para isso, antes de eu fazer os desenhos, eu vou fazer uma marcação aqui dos seus ângulos agudos. Tá? Por que fazer essa marcação? Para poder aplicar as propriedades de semelhança dos triângulos, para que depois nós possamos montar as proporções dos lados correspondentes e então determinar algumas fórmulas. E através dessas fórmulas também possamos descobrir os valores desconhecidos dos lados aí correspondentes. Vamos lá então. Observando aqui as medidas do triângulo retângulo. Então, eu tenho aqui o triângulo ABC. Observe que esse triângulo, eu não desenhei a medida da altura relativa da hipotenusa. Por quê? Consideramos apenas o triângulo inteiro, que vai dos vértices A, B e C. Então, esse é o primeiro desenho que eu tenho, desenho o triângulo inteiro. Agora nós vamos desenhar as outras duas partes, passando pela altura relativa. Então, observe que eu vou ter o triângulo com vértices A, H, C. Posição dos ângulos aqui se mantém. Então, os ângulos correspondentes são congruentes. As dimensões B, M e H. Esse é o segundo triângulo. O terceiro triângulo, representado aí pelos vértices A, B e H, e as medidas de seus lados, C, H e N. Esse é o terceiro triângulo retângulo. Então, o primeiro, segundo e o terceiro, ambos são semelhantes entre si. Portanto, nós podemos fazer diversas comparações entre os seus lados correspondentes e então podemos descobrir várias relações métricas entre esses três triângulos. Por exemplo, se eu comparar aqui o primeiro com o terceiro, podemos descobrir algumas relações. Observando aqui a posição desse ângulo, a gente observa que o lado que está oposto a ele está representado aqui pela medida C. No terceiro triângulo, que seria o próximo, ele está representado pela medida de HB. Então, observe aqui, essa medida, esse lado oposto ao ângulo azul, que
que representa pelo segmento AB, representado pelo segmento AB, nesse primeiro triângulo, o lado correspondente a ele, nesse outro triângulo, é o segmento HB, né, que está representado aqui pela letra N. Esse ângulo aqui é o mesmo que esse. Por quê? Os triângulos são semelhantes e a propriedade de semelhança de triângulos diz, né, que os ângulos correspondentes são congruentes, ou seja, possuem a mesma medida. Como que eu sei que esses dois ângulos aqui são iguais se as cores deles são diferentes? Porque eu já tenho aqui um ângulo de 90 e um outro ângulo representado aqui na cor vermelha. No outro triângulo, 90 graus e a mesma cor vermelha. Como a soma dos três ângulos resultam em 180 graus, consequentemente, o terceiro ângulo aqui para ambos serão da mesma medida. Tá? Então, continuando, qual que vai ser a próxima comparação? Se eu escolher esse ângulo vermelho, nesse primeiro triângulo, ele está apontando para o lado AC. No outro triângulo, ele vai apontar para o lado AH. Então, eu vou comparar o segmento AC com o segmento AH. O que eu faço agora? Nós vamos trocar o valor de cada um desses segmentos pelas suas respectivas medidas, que nesses casos aqui estão representados pelas letras. Então, o AB está representado pela letra C, o HB pela letra N, o AC pela letra B e o AH está representado pela letra H. Como nós fazemos agora? Multiplicamos aqui em cruz. Então, C vezes H é igual a N vezes B. Essa é uma relação métrica entre os triângulos retângulos. Posso manter a mesma proporção, né, de comparação aqui do primeiro e do segundo triângulo aqui que nós estamos montando. Nesse caso, representado pelo número 1 e número 3. E agora, nós podemos comparar a medida da hipotenusa entre eles. Nesse caso, BC sobre a medida de AB. Então, C está para N, assim como A está para C. Multiplicando em cruz, nós temos que C ao quadrado é igual a A vezes N. Mais uma relação métrica. E depois nós podemos comparar aqui, essa medida, essa proporção, com essa proporção. Então, podemos comparar o segmento AC desse primeiro triângulo com a AH do terceiro triângulo. Depois, BC do primeiro, comparando com BA do terceiro. Trocando, né, cada segmento pela sua medida, B sobre H vai ser igual a A sobre C. Multiplicando os valores em cruz, nós temos que BC é igual a A vezes H, mais uma relação métrica. Então, conforme nós vamos fazendo as proporções, nós vamos encontrando algumas relações métricas. Posso também comparar aqui o primeiro triângulo com o triângulo número 2. Como que nós fazemos? Da mesma maneira que o anterior. Escolhemos aqui um ângulo de referência, por exemplo, pode ser esse. Então, esse ângulo azul está apontando aqui para o lado AB. Eu vou pegar o mesmo ângulo no outro triângulo e ele aponta para o lado AH. Volto para esse primeiro triângulo aqui, escolho qualquer um desses dois ângulos
e vejo para onde que ele aponta. Ah, ele está apontando aqui para o lado AC. Vou pegar o mesmo ângulo no outro triângulo e ele está apontando para mim para o lado CH ou HC. O que nós fazemos agora? Trocamos as medidas desses segmentos aqui. Então, vai ficar C sobre H igual a B sobre M. Multiplicando os valores em cruz, C vezes M é igual a B vezes H. Mais uma relação métrica. Novamente, podemos manter aqui a primeira proporção, AB sobre AH, igual, agora comparamos aqui as hipotenusas. BC sobre AC. Então, C sobre H é igual a A sobre B. Multiplicando esses valores em cruz, chegamos a mais uma relação métrica, que diz que BC é igual a A vezes H. Agora, comparando aqui os lados AC sobre HC igual a BC sobre AC, trocando pelas medidas, chegamos à conclusão que B ao quadrado é igual a A vezes M. Nós temos, então, mais uma relação métrica do triângulo retângulo. E a última comparação que nós temos, comparando aqui o triângulo representado pelo número 3 com o triângulo representado pelo número 2. Vamos proceder da mesma forma, escolhendo aqui um ângulo de referência, para poder montar as proporções. Então, escolhendo esse ângulo aqui, nesse primeiro triângulo, ele está apontando para o lado HB. No outro triângulo, ele vai apontar para o lado AH. Depois, escolhendo aqui esse ângulo representado na cor vermelha, ele aponta para o lado AH ou HA. E no outro triângulo, está apontando para o lado HC. Trocando os segmentos pelas suas medidas, nós temos que N está para H, assim como H está para M. Multiplicando em cruz, nós temos que H ao quadrado é igual a M vezes M. Mais uma relação métrica no triângulo retângulo. Mantendo aqui a primeira proporção, nós podemos comparar agora os valores das hipotenusas. Então, BA sobre AC. Trocando os valores, N sobre H é igual a C sobre B. Multiplicando os valores em cruz, nós chegamos à conclusão que B vezes N é igual a N. B vezes N é igual a H vezes C. E por último, nós temos H vezes A sobre H vezes C, comparando com BA sobre AC, trocando aqui os valores H sobre M igual a C sobre B. Multiplicando em cruz, nós temos que BH é igual a CM. Chegamos a mais uma relação métrica. Professor, preciso decorar todas elas? Na verdade, não. Por quê? Nós vamos ter algumas, que são as principais relações métricas, junto com o Teorema de Pitágoras, que facilitam algumas resoluções de triângulos. Vamos a elas, então. Nós temos aqui o Teorema de Pitágoras, que diz que a hipotenusa ao quadrado
é igual à soma dos catetos ao quadrado. Uma outra relação importante que diz que esse cateto ao quadrado é igual ao valor da hipotenusa vezes a sua projeção. Então, ó, o cateto menor ao quadrado é igual ao valor da hipotenusa vezes a sua projeção. Da mesma forma, o outro cateto, o cateto maior aqui, ó, b ao quadrado é igual ao valor da hipotenusa vezes a sua projeção. Uma outra fórmula importante, essa daqui da altura relativa à hipotenusa. H ao quadrado é igual a m vezes n. E também a fórmula que diz aqui que quando você multiplica os catetos, b vezes c é igual ao produto da hipotenusa pela sua altura relativa. Então, se eu multiplicar o valor dos catetos, multiplicar os catetos, eles vão ser iguais ao valor da hipotenusa pela sua altura relativa. E uma fórmula a mais aqui, para nós não esquecermos que o valor da hipotenusa é igual à soma de m mais n. Vamos a um exemplo aqui para determinar o valor de x. Então, eu tenho aqui um triângulo retângulo, o cateto vale 15, uma medida 9 de H até B, a altura relativa vale 12 e temos aqui o valor de x. Bom, o que nós vamos fazer? Sempre comparar, né, o triângulo com esse daqui, de modo que eu possa verificar as letras que eu tenho e as fórmulas, para tentar descobrir por qual fórmula que eu posso estar utilizando, né, para tentar descobrir as incógnitas aqui. Né? Senão eu vou ficar testando todas as fórmulas e não vou conseguir chegar ao resultado desejado. Então, o que nós podemos fazer aqui? Qual fórmula será que eu vou começar? Vou começar aplicando aqui o Teorema de Pitágoras? Será que essa segunda fórmula aqui do c ao quadrado aqui dá certo? Então, vamos analisar aqui. Se de repente a gente usar essa fórmula aqui da altura relativa da hipotenusa, mas professor, eu quero descobrir o valor de x, por que eu vou ter que achar essa medida aqui? Às vezes, eu não vou encontrar o valor direto, eu preciso descobrir outras medidas antes para depois determinar o valor de x. Então, nesse caso aqui, se de repente nós trabalharmos com essa fórmula da altura relativa, né, pode ser que eu encontre aqui o valor de m primeiro, para depois descobrir o valor de x. Tá? Então, h ao quadrado é igual a m vezes n. 12 ao quadrado é igual a 9 vezes m. 144 é igual a 9m. M vai ser igual a 144 dividido aí por 9. Então, a divisão vai dar 16. Então, achei que o valor de m vale 16. Se o m vale 16, quanto vale o a, então? Que é a minha hipotenusa. Se o m vale 16, o m vale 9, então a hipotenusa vale 25. Então, encontrei aqui esses valores. Então, observando aqui, eu tenho que o meu A que vale 25, descobri que o meu M vale 16 e eu preciso descobrir o X que vale o B. Então, qual fórmula será que tem essas três letras aqui? B, M e A. Analisando, nós vemos aqui B ao quadrado igual a vezes M. Então, a próxima fórmula
que nós iremos utilizar para descobrir o valor de x será essa daqui, essa relação b ao quadrado igual a a vezes m. Então, substituindo aqui os valores, x ao quadrado vai ser igual a 25 vezes 16, x ao quadrado vai ser igual a 400, x vai ser igual a raiz de 400 e x, então, vale 20. Então, um dos catetos aí do triângulo maior mede 20 centímetros. Então, sempre que nós vamos trabalhar com relações métricas, precisamos comparar o triângulo, né, com aquele triângulo que tem todas as letras e as fórmulas das relações métricas. E ali, vendo, né, qual relação que nós podemos ir utilizando de modo que nós consigamos resolver a incógnita da questão, descobrir, né, qual o valor desconhecido. E nem sempre nós vamos usar uma única fórmula direta. Nesse caso aqui, nós fizemos várias fórmulas. Claro que tem outros caminhos diferentes também para a resolução aqui das relações métricas. Nós podemos também trabalhar por semelhança de triângulos, tá? Algumas orientações no livro de atividades, tem nas páginas 10 a 12, tem exercícios relacionados a esse assunto para vocês fazerem. Livro didático, páginas 13 e 14. E o livro didático, página 25, seção Organize as Ideias. Ótima semana de estudos, até a nossa próxima videoaula.